Vamos fazer uma leitura bíblica no Evangelho segundo narrativa de Lucas, capítulo 22, versículo 61 e 62. Lucas, capítulo 22, versículo 61 e 62. Diz assim a palavra do Senhor: E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Nesta manhã, vamos meditar nesta palavra que lemos, e o título que damos para esta mensagem é Queda e Restauração de Pedro. Queda e restauração de Pedro. Nós sabemos que Pedro era um dos discípulos de Jesus Cristo. Ele andou com o Senhor Jesus por 3 anos e se tornou um dos seus discípulos mais íntimos. Pedro vivenciou experiências tremendas, como andar sobre as águas e ver Jesus transfigurado e cheio de glória no monte da transfiguração. Entretanto, meus irmãos, houve um momento de grande crise na vida espiritual de Pedro, quando ele praticamente se desviou da fé, chegando mesmo a negar que conhecia o Senhor Jesus Cristo. Mas esse pecado foi apenas a ponta de um iceberg, pois já havia errando muito antes disso. A Bíblia diz que o galo cantou e Pedro chorou amargamente. Sua queda, a queda de Pedro, foi vergonhosa. Suas lágrimas foram amargas, mas sua restauração foi completa. Pedro caiu, negou o Senhor Jesus Cristo, mas o próprio Senhor Jesus restaurou Pedro novamente. A pior coisa que pode acontecer a um crente, a uma pessoa que está servindo a Deus, é que ela se desvie da fé. Quando alguém que conheceu a Deus se esfria espiritualmente e se afasta do lugar onde foi colocado, Satanás, o nosso adversário, vem com fúria sobre sua vida e o encontra sem cobertura. As consequências podem ser terríveis e irreversíveis. E é por isso que a palavra de Deus nos alerta na carta do apóstolo Paulo, na sua primeira carta, capítulo 10,
versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Vou repetir. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Então o texto é muito claro. Existe sim a possibilidade de um crente que teve um encontro verdadeiro com Cristo cair da fé, se apostatar, se desviar e até mesmo perder a sua salvação. Hoje, na igreja, muitos estão chorando amargamente e colhendo as consequências terríveis pelas escolhas erradas que fizeram. Muitos estão colhendo o resultado dos seus pecados e de suas negligências espirituais. Entretanto, meu irmão, minha irmã, a queda de um verdadeiro cristão quase nunca, repito, quase nunca acontece de repente, de maneira repentina. A queda é o resultado de um processo, uma sucessão de brechas que vão sendo dadas dia após dia, até o golpe final do inimigo, até o golpe fatal, o golpe certeiro e definitivo do nosso adversário, que é Satanás. Ninguém cai de repente. Ele vai caindo lentamente e progressivamente. Um pecado chama outro pecado. Um abismo leva a outro abismo. Com base na vida de Pedro, até a sua queda, vamos nesta manhã falar de alguns passos que levam ou que podem levar à queda espiritual. Estudando a vida de Pedro, nós conseguimos identificar alguns passos que podem levar uma pessoa ao afastamento de Deus, a uma queda espiritual e até mesmo à apostasia. O primeiro passo que leva à queda espiritual e que nós identificamos na vida deste discípulo Pedro é desatenção aos alertas de Deus. Desatenção aos alertas de Deus. Nós lemos aqui em Lucas capítulo 22, versículo 31 ao 32. Pedro é avisado. Pedro foi avisado pelo Senhor Jesus Cristo. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Vemos aqui claramente que Pedro foi avisado
por Jesus Cristo sobre a guerra espiritual que estava se aproximando, mas não deu importância. Esse foi seu primeiro erro. Muitas vezes o Senhor nos alerta através da sua palavra, nos alerta através dos nossos líderes, de pessoas ligadas a nós, que estamos entrando num caminho perigoso ou correndo riscos, quando não levantamos a guarda e menosprezamos o poder do inimigo, o poder do pecado, nós ficamos expostos e vulneráveis. Satanás estava incomodado com Pedro e queria roubar aquilo que o Senhor havia preparado para ele. Vamos ler na primeira epístola de Pedro o que é que ele fala no capítulo 5, versículo 8 e versículo 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Meu irmão, minha irmã, não brinque com o pecado, não brinque com o veneno, não brinque com fogo. Você não é tão forte quanto pensa. A nossa força está em Jesus Cristo. Não podemos ignorar o aviso de Jesus. Precisamos ficar atentos, alertas, àquilo que o Senhor está falando conosco através da sua palavra, através dos pastores. Este foi o primeiro passo que levou à queda espiritual de Pedro. Desatenção, ignorou os alertas do Senhor Jesus Cristo. O segundo passo que pode levar a uma queda espiritual e que nós claramente identificamos na vida de Pedro, encontra-se em Lucas capítulo 22, versículo 33 e 34, ou seja, excesso de autoconfiança. Segundo passo, excesso de autoconfiança. Vamos ler o texto bíblico. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conhece. O Senhor Jesus avisou a Pedro que o diabo ia cirandar ele. Ele foi alertado, mas ele respondeu com autoconfiança: Senhor, eu
Pedro, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mesmo diante dos alertas do Senhor, Pedro confiou em si mesmo. Ele se sentia melhor que os demais. Ele havia dito: ainda que todos estes te neguem, eu, Pedro, eu nunca te negarei. Está registrado em Mateus, capítulo 26, versículo 33. Ao invés de Pedro se humilhar diante do aviso do Senhor, ao invés de ele se humilhar e depender da graça de Deus, da sua misericórdia, Pedro, confiou na sua carne e acabou sendo traído pela sua própria carne. Nunca, repito, nunca devemos confundir fé com autoconfiança. Muitos se encontram hoje como Pedro estava, cheio de presunção, de autoconfiança, e por causa da presunção, desta autoconfiança, caem fácil nos ardis de Satanás. Nós lemos lá no profeta Jeremias, capítulo 17, a partir do versículo 5, que nós devemos confiar no Senhor e não confiar em nós mesmos e nem confiar em homem algum. Diz o texto: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja a esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Nós vemos claramente aqui no texto que devemos confiar em Deus e não em nós mesmos. E Pedro, com este excesso de autoconfiança, pensou que era um super crente, e ele então foi para a queda espiritual. O terceiro passo que leva à queda espiritual,
que ocorreu na vida de Pedro: falta de oração, indiferença a uma vida contínua de oração. Nós lemos aqui em Lucas capítulo 22, do versículo 39 ao versículo 46. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estás dormindo? Por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Este foi o terceiro passo que levou à queda de Pedro: falta de oração. No momento de luta, de intensa luta, enquanto Jesus orava, Pedro e os seus discípulos dormiam, deixaram de orar. Meus irmãos, orar é um exercício fundamental na vida do cristão. Em tempos de crise, em tempos de tentação, mais ainda devemos intensificar as nossas orações. Diz aqui o versículo 44 que Jesus, posto em agonia, orava intensamente. Ele, Jesus, orava intensamente. Quando oramos, demonstramos nossa dependência de Deus. Quando oramos, nos sujeitamos a Ele. Quando nós oramos, quebramos o poder da carne. Quando nós oramos, quebramos o poder das trevas, o poder do inimigo. Jesus mandou que os seus discípulos orassem para não serem expostos à tentação. Mas o que eles fizeram? Eles dormiram, cederam ao cansaço, foram indolentes e não perceberam o perigo que se aproximava. Esse foi um dos motivos os quais Pedro caiu. E eu pergunto nesta manhã para você, meu irmão, minha irmã, que me escuta por esta emissora de rádio, que nos ouve pelos aplicativos, como está sua vida de oração? Você que está passando por uma grande luta,
sendo tentado pelo inimigo, você está orando ou está dormindo? Quem fica de joelhos diante de Deus, fica em pé diante de qualquer circunstância. Se Satanás destruir sua vida de oração, ele já fez mais da metade. Preste atenção no que eu vou te dizer. Ninguém crê mais firmemente no poder da oração do que o diabo. Não que ele a pratique, mas porque ele sofre em consequência dela. Jesus orou no Getsêmani, mas Pedro e os outros discípulos dormiam, foram indolentes, foram indiferentes à situação que se aproximava. A oração era uma parte muito importante na vida de Jesus, e ele sempre orava antes de momentos decisivos em seu ministério. O quarto passo que pode levar uma pessoa à queda espiritual e que ocorreu com Pedro é a tentativa de lutar com armas carnais e sozinho. Em Lucas 22, versículo 47 em diante, nos mostra e diz o seguinte: estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo, traz o filho do homem. E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus, disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciões que tinham ido contra ele: saístes com espada e porretes, como para deter um salteador, tendo estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Pedro, ao ver Jesus sendo preso, puxou a espada e cortou a orelha de um homem chamado Malco. E isto está relatado no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 10. Pedro achou que a violência seria uma arma adequada e Jesus o repreendeu por isso. Quando estamos em crise, a situação fica pior se usarmos armas carnais, violência, agressividade, mentira, ironia, vingança. A única forma de vencermos é termos atitudes espirituais, pois a nossa luta não é contra a carne, mas contra as hostes infernais. Existem lutas que precisamos de ajuda, precisamos ouvir conselhos
de alguém, conselhos de Deus, precisamos das orações dos nossos irmãos, dos nossos pastores. Você ouve os conselhos e ensinamentos do seu pastor, ou você luta sozinho com as suas armas carnais? Pedro lutou com a sua espada, e esta tentativa de lutar com armas carnais e sozinho o levou à queda espiritual. O quinto passo que pode levar alguém à queda espiritual, que aconteceu com Pedro: distanciamento de Jesus. Lucas 22 e 54 diz o seguinte: então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro, preste bem atenção, Pedro seguia-o de longe, distanciou-se de Jesus. Seguir Jesus de longe é uma grande armadilha para muitos cristãos. Muitos irmãos começam a caminhada cristã intensos, comprometidos com a obra, apaixonados, mas num determinado momento passam a dar lugar à frieza, não oram mais, não leem mais a palavra de Deus, faltam aos cultos e, quando exortados, dizem que tudo está bem. Não sabem, porém, que caminham perigosamente para longe de Deus, caminham para a queda espiritual. Meu irmão, minha irmã, se afastar, se distanciar de Jesus, leva à queda espiritual. Não saia do seu lugar, não faça como Pedro, seguia-o de longe. Hoje é dia de voltar para o seu lugar. Hoje é dia de você se aproximar de Deus. O sexto passo que leva alguém à queda espiritual: exposição a relacionamentos errados. E isto aconteceu com Pedro. Lucas capítulo 22, versículo 55 em diante. E havendo-se acendido o fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro com eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pudesse aos olhos dele, disse: esse também estava com ele. Ou seja, Pedro se expôs a um relacionamento errado. Nós precisamos nos relacionar com aqueles que servem a Deus para servi-los e dar testemunho do Evangelho. Porém, para isso precisamos estar firmes na fé e debaixo da misericórdia de Deus. Em tempos de crise, meu irmão, minha irmã, é perigoso nos distanciarmos dos irmãos e expormos a ambientes e pessoas que não amam a Deus. Foi isso que Pedro fez no momento de intensa guerra espiritual. Ele buscou a roda dos escarnecedores e foi ali que ele caiu. Você se lembra no Salmo 1, versículo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o caminho dos ímpios,
não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando pessoas erradas deixam nossas vidas, coisas erradas deixam de acontecer. O sétimo passo e último que leva à queda espiritual, que nós identificamos em Pedro, se entregar à acusação, ao remorso e não ao arrependimento genuíno. Lemos em Lucas 22, versículo 61 e 62. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Se entregar à autoacusação, ao remorso e não ao arrependimento genuíno, leva à queda espiritual. Há uma grande diferença entre arrependimento e remorso. O arrependimento é fruto da ação de Deus, do Espírito Santo no coração do pecador, nos mostrando que erramos e nos chamando a um conserto, a um arrependimento genuíno. Mas o remorso vem pela acusação do inimigo. Ele não é frutífero. Pedro, ao perceber que havia negado Jesus, se submeteu ao remorso, à autoacusação, ao invés de se ajuntar aos irmãos, confessar seu pecado e retomar a fé. Ele entregou-se ao choro amargo e buscou o isolamento, e isto quase o destruiu espiritualmente. Será que existem coisas na sua vida que não houve um arrependimento de verdade, apenas um remorso? Não adianta apenas pedir perdão a Deus, mas é preciso se arrepender. Arrependimento é metanoia, transformação, conversão, mudança de rota. Satanás não pode te levar para o inferno, ele não tem poder assim. A única coisa que pode te levar para o inferno é o seu pecado. Você está à beira de um abismo e não sabe. Cuidado, poderá cair a qualquer momento. Talvez você diga nesta manhã: mas Deus me entende. Não estamos na época da lei, e sim da graça. Não precisa, irmão Edson, ser tão radical assim. No Antigo Testamento a lei dizia: não matarás. Mas Jesus disse: aquele que se irar contra seu irmão e o insultar já pecou. No Antigo Testamento a lei dizia: não adulterarás. Mas Jesus disse: aquele que olhar para a mulher com intenção impura já adulterou com ela. Portanto, hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de se posicionar em Deus. Pedro caiu, Pedro vacilou, mas Jesus foi ao encontro dele. E ali, Jesus o encontrou na praia e disse: Pedro, se tu me amas, Pedro, tu me amas, então apacenta minhas ovelhas, volte para o seu lugar, volte a fazer aquilo que eu te chamei para fazer.
Pedro se arrependeu, se reconciliou com Jesus e ele foi restaurado. Será, meu irmão, minha irmã, que alguns passos que Pedro deu, você também não está dando? Examine-se hoje à luz da palavra. Não se deixe cair, não se permita ser mais um caído. Não espere o fogo do Espírito Santo acabar por completo na sua vida. Não aceite as acusações do inimigo. Volte para Jesus. Volte para o seu lugar no Senhor. Se posicione hoje. E o Senhor Jesus, como restaurou Pedro, restaura a tua vida nesta manhã. Volta, filho pródigo. O Senhor Jesus está de braços abertos te esperando. Que Deus abençoe a todos. Amém.